Luz na sombra, a busca de Saul. No terceiro ano de Jeoaquim, o reino de Israel se encontrava em crise. As colinas que um dia ecoavam a bravura de seus guerreiros, agora pareciam encolher sob a pressão assustadora dos filisteus. O peso da responsabilidade pesava sobre o coração de Saul, o primeiro rei de Israel, um homem escolhido por Deus, mas que agora estava à beira do desespero. A noite era densa, mergulhando a terra em uma escuridão opressiva. A presença de Deus, que outrora guiara seus passos, parecia ter se afastado, e as súplicas por respostas ecoavam em seu íntimo como um lamento sem esperança. Saul, com seu semblante desgastado, lembrava-se do homem que havia sido, humilde, confiante, ungido para liderar. Agora, sua fé se esvaecia sob a profunda angústia e a ausência da orientação divina. Um clamor desesperado por direção o conduziu a um ato que desafiava a própria lei que ele mesmo deveria proteger. Em sua busca por respostas, decide visitar Endor, a terra das sombras, onde as almas dos mortos podiam ser evocadas. O rei, que havia banido a mediunidade em Israel, agora se via atraído por essa prática controversa, em um confronto desesperado entre a autoridade de seu trono e a fragilidade de sua alma. À medida que se aproximava da casa da médium, um frio percorreu sua espinha. O ambiente estava impregnado com um misticismo que o deixava inquieto. Com o coração pulsando, ele pediu que invocasse o espírito de Samuel, o profeta que o havia ungido, e a atmosfera tornou-se pesada com expectativa. As palavras da médium se tornaram um sussurro, e o ato de convocar Samuel virou um suspense digno dos tempos. A mulher, ao perceber a chegada do espírito, tremeu, ciente da gravidade do que estava prestes a acontecer. Quando Samuel apareceu, a tensão era palpável. "Por que perturbaste o meu descanso?" Sua voz ecoou como um eco de juízo. A cada palavra, Saul sentia o peso de sua própria história, suas desobediências e a distância que havia criado entre ele e Deus. O diálogo entre o mundo do oculto e a soberania divina trouxe a verdade. O Senhor havia se afastado de Saul, que agora enfrentava a realidade de que seu reinado estava destinado ao fracasso. Samuel revelou que a transição da realeza estava ao alcance de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul, com o coração apertado, absorveu o veredito. Ele se viu diante de sua própria ruína, e a escuridão de suas escolhas se tornava cada vez mais evidente. Ele havia se afastado da luz da lei, buscando consolo em lugares proibidos. Este episódio não é apenas uma narrativa de desespero, mas uma reflexão sobre a natureza humana que busca respostas mesmo em meio ao caos. Saul enfrentava a perda não apenas da coroa, mas da sua própria essência. No entanto, mesmo em meio à ruína, aquilo que parecia desespero poderia ser um precursor de redenção, um convite a se voltar para aquele que pode transformar escuridão em luz. Neste momento crucial, os cristãos são desafiados a lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está operando em favor daqueles que o buscam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante da revelação de Samuel, Saul se via em meio a uma tempestade de emoções. A escolha de buscar respostas onde não deveria levou a um confronto com sua própria história. Uma história que se desenrolava com intrigas, desobediência e um sofrimento predito. Essa narrativa nos leva a perguntar: Saul encontrará o caminho de volta ao arrependimento? Ou permanecerá preso em sua tragédia, tornando-se um exemplo do que acontece quando se busca a resposta em lugares proibidos? A história não termina aqui, mas revela um plano divino que oferece esperança mesmo nos momentos mais sombrios.
A noite avançava em volta em um silêncio pesado, enquanto Saul, atormentado, deixou a casa da médium de Endor. As palavras de Samuel laceravam seu coração, uma sentença que ecoava em seu ser: o Senhor se apartou de ti. O rei, agora consciente de sua iminente queda, caminhava de volta pela trilha que o trouxe até ali, mas seu passo era incerto, a mente turvada por uma mistura de raiva e desespero. Mas no recesso de suas trevas internas, a mensagem de esperança ainda ecoava. A voz do Eterno não se havia silenciado para sempre. Havia uma nova promessa, um novo escolhido: Davi, um simples pastor que, aparentemente, nada mais era do que um jovem sem importância. Saul se viu confrontado pela ironia cruel de sua situação. Deus estava levantando um homem segundo o seu coração, enquanto o próprio Saul se afastava dele. Na madrugada seguinte, a tenda real estava repleta de murmúrios. Os oficiais, percebendo o estado do rei, trocavam olhares inquietos, a tensão se espalhando como um vírus entre eles. Diante de todos, Saul fez um proclamado lamento: eu fui infiel, o que eu posso fazer agora? A vulnerabilidade dele, embora raramente vista, intrigou e assombrou seus súditos. Rei, a batalha contra os filisteus se aproxima, um dos jovens oficiais disse, hesitante. Precisamos de sua liderança, eles avançam sobre nós, e o temor se espalha entre os guerreiros. Contudo, Saul mal podia ouvir aquelas palavras. Sua mente girava descontroladamente, tateando para encontrar a lâmina de luz que ainda poderia existir em meio à sua escuridão. Mas no recesso de suas trevas internas, a mensagem de esperança ainda ecoava. A voz do Eterno não se havia silenciado para sempre. Havia uma nova promessa, um novo escolhido, Davi, um simples pastor que, aparentemente, nada mais era do que um jovem sem importância. Saul se viu confrontado pela ironia cruel de sua situação. Deus estava levantando um homem segundo o seu coração, enquanto o próprio Saul se afastava dele. Na madrugada seguinte, a tenda real estava repleta de murmúrios. Os oficiais, percebendo o estado do rei, trocavam olhares inquietos, a tensão se espalhando como um vírus entre eles. Diante de todos, Saul fez um proclamado lamento: eu fui infiel, o que eu posso fazer agora? A vulnerabilidade dele, embora raramente vista, intrigou e assombrou seus súditos. Rei, a batalha contra os filisteus se aproxima, um dos jovens oficiais disse, hesitante. Precisamos de sua liderança. Eles avançam sobre nós, e o temor se espalha entre os guerreiros. Contudo, Saul mal podia ouvir aquelas palavras. Sua mente girava descontroladamente, tateando para encontrar a lâmina de luz que ainda poderia existir em meio à sua escuridão. Em seu desespero, olhou ao redor, buscando a força que há muito havia perdido. Lembrou-se então das promessas de Deus, da unção que recebera de Samuel e da sabedoria que envolvia a verdade da palavra. O que foi que o levou à escuridão? O que lhe custaria retornar ao Deus que fez sua nação prosperar? Era uma decisão que transcendia a realeza. Na penumbra de seus pensamentos, uma luta se formava dentro dele, a necessidade de agir e a necessidade de se humilhar diante do Senhor. Teria ele a coragem de buscar perdão e reconciliação com Deus, ou se renderia ao pânico e à paranoia que agora dominavam sua vida? Precisava ainda mais do que sua coroa, precisava do Deus de Israel. Ponderando sobre estas questões, uma visão atravessou sua mente. O jovem Davi, ungido e valente, correndo com bravura contra Golias, enquanto ele mesmo, o rei, agora se sentia um gigante derrotado no campo da fé. Em um sopro de esperança, Saul fez uma oração silenciosa, um clamor ao céu pela sabedoria, um pedido para se voltar novamente à luz que o chamara. Enquanto preparava os soldados, uma palavra foi trazida a ele. A batalha não pertence ao rei, mas ao Senhor. Uma mensagem clara como o sol nascente, e pela primeira vez em muito tempo, Saul decidiu não colocar sua confiança em suas próprias estratégias ou na força de seu exército. Ele se lembrou das advertências que lhe foram dadas antes e das inúmeras vezes que se afastara do Senhor.
Naquele momento, um plano começou a se formular em sua mente, não mais uma tentativa de esconder suas falhas, mas um reconhecer público de sua necessidade de redenção. Com uma voz tremulante, convocou todos os líderes a se reunirem. Nos prepararemos para a batalha, mas em primeiro lugar, buscaremos a face do Senhor. Enquanto isso, em Belém, a história de Davi e a escolha divina continuavam a se desdobrar. Ele estava prestes a ser moldado para um propósito ainda maior, um futuro que cruzaria os caminhos de Saul de maneiras que ainda nem podiam imaginar. A soberania de Deus sobre a história de Israel começava a se revelar em cada escolha, levando o povo a um momento de transformação. A próxima batalha não seria apenas uma luta física, mas um campo espiritual. O Senhor estava em movimento, e a sombra da derrota poderia dar passagem a um milagre inexplorado. Mas haveria um preço a pagar pela redenção? Um novo caminho se abria diante deles, um caminho envolvendo dores, arrependimento e talvez um caminho que levaria tanto o rei quanto o jovem pastor a um encontro decisivo com o Deus que, mesmo em meio às trevas, ainda poderia estender a mão para a luz da esperança. A história de Saul e Davi estava prestes a se entrelaçar de modo surpreendente, revelando que, em meio ao juízo, um novo capítulo sempre poderia surgir a partir do arrependimento genuíno e da busca do coração por Deus. O sol nascera, e as sombras da noite logo se dissipavam, mas nas profundezas do coração de Saul, uma escuridão persistia. Agora, sob a luz do dia, o rei estava prestes a enfrentar um dilema que poderia determinar o futuro de sua nação e de sua própria alma. Os filisteus, ferozes e destemidos, montavam seu cerco, e o exército de Israel se preparava tremulamente sob seu comando incerto. Enquanto isso, em Belém, Davi cuidava de suas ovelhas, sem saber que o peso do destino repousava sobre seus ombros jovens e saudáveis. Em seu espírito, uma inquietação crescente sinalizava que algo grandioso estava por vir. Dentro de si, ele nutria a firmeza que vinha da comunhão com Deus, cultivando um coração que confiava nas promessas do Senhor. Com o toque da manhã, Saul se movia impelido por uma nova resolução. «Levem a arca do Senhor para o nosso acampamento», ordenou ele em voz firme, «pois precisamos de sua presença conosco. Somente assim podemos nos fortalecer». A arca, símbolo da aliança de Deus com seu povo, lhe lembrava da glória que um dia havia preenchido Israel e a resposta à sua súplica por volta ao Senhor. Ao mesmo tempo, as palavras de Samuel reverberaram na mente de Saul. O profeta havia mencionado que o Senhor não estava mais ao seu lado, mas ele se negava a aceitar que o fim estava próximo. Ele tomou coragem, mantendo a expectativa fervente de que a misericórdia de Deus poderia contra-atacar sua rebeldia. «Vamos clamar ao Senhor, jejuar e buscar envolvê-los em nossas vidas e em nosso exército. Ele é a nossa única esperança», disse Saul, olhando para os rostos ansiosos que o cercavam. E assim, sob aquele céu claro, o rei e o povo iniciaram um dia de súplica e arrependimento. Do outro lado do campo, os filisteus marchavam como um mar de ferocidade, indomáveis e determinados. No comando deles estava Golias, um gigante cuja voz trovejante parecia ecoar em seus corações. Ele desafiava Israel com um grito que fazia tremer os valentes e cuja presença aterrorizava mesmo os mais destemidos. «Enviem um homem para lutar comigo», rugia, seu olhar penetrante fixo no exército inimigo. No acampamento de Saul, o medo tentava tomar conta do coração de seus soldados, mas algo mais profundo crescia em Davi, que fora trazido para junto de seus irmãos em resposta ao chamado do rei. Ele ouviu as provocações de Golias e, sentindo-se impulsionado por um fogo divino, levantou-se decidido. «Por que vocês estão temerosos? O Senhor que nos resgatou das garras do leão e dos ursos nos dará vitória sobre este filisteu». As palavras de Davi causaram um breve silêncio, mas logo o riso dos soldados se misturou à incredulidade. «Ele é só um jovem, como poderia derrotar aquele gigante?», sussurraram os mais céticos.
Mas o Espírito do Senhor já estava operando em Davi, preparando-o para um confronto que não seria só físico, mas também espiritual. Ele não conheceu o meu Deus, Davi replicou, seu olhar fixo e sereno. Foi então que Saul, embora relutante, viu algo naquela determinação jovem que lhe lembrava sua própria chamada, uma pequena faísca de esperança no altar da sua desolação. Através da fraqueza de Davi, a força de Deus resplandecia, e o rei decidiu escutar o que o jovem pastor tinha a oferecer. Enquanto Saul entendeu que sua própria unção estava em declínio, também percebeu que o futuro de Israel poderia muito bem estar à mercê da coragem e do coração fervoroso de Davi. Quando Davi assumiu a armadura de Saul e por um momento se viu desajeitado, ele começou a descartar tudo o que não lhe pertencia, encontrando sua força no que realmente era, um simples pastor com uma funda e algumas pedras. E nesse momento, a história de redenção começava a se desdobrar. Mas havia uma pergunta pairando no ar. Qual seria o custo dessa ousadia? O que estava em jogo ao enfrentar um Golias? Com as mãos trêmulas, Davi olhou para sua funda. Era mais do que uma arma. Era um símbolo de confiança, um grito de fé em confronto à dúvida. E assim, a batalha não seria apenas contra o gigante, mas também contra as incertezas e medos que habitavam tanto em Saul quanto em seus homens. Enquanto se preparava para ir ao encontro de seu destino, o céu estava prestes a se abrir, e o plano soberano de Deus começava a desenrolar-se em toda a sua grandeza. Mas o que aqueles presentes não sabiam era que por trás de cada movimento, o Senhor estava tecendo uma tapeçaria de redenção que ia além da vitória militar, revelando propósitos que mudariam não apenas a vida deles, mas toda a história de Israel. Assim, o encontro entre Davi e Golias não seria apenas um confronto, mas uma declaração do poder de Deus, levando cada coração a refletir sobre a verdadeira natureza da fé e da coragem. E enquanto a batalha se aproximava, um ecos de David sussurrava para as almas aflitas: "O meu Deus é maior do que qualquer gigante que diante dele se apresente." Entretanto, o verdadeiro impacto desse confronto ressoava ainda além, aguardando por revelações que deixariam a nação inteira em estado de espanto e adoração. As brisas da manhã traziam uma tensão palpável enquanto Davi caminhava em direção ao campo de batalha. Cada passo reverberando não apenas em seu físico, mas também em sua alma que ardia com fé. Seu olhar focava o ímpeto dos filisteus que se reuniam como uma tempestade prestes a desabar. Ele respirava fundo, sentindo a presença do Senhor como um manto sobre seus ombros encurvados pela inexperiência, mas levantava a cabeça, determinado a não ceder ao medo. Ali, sob a sombra da colina, Golias ainda desafiava, sua voz ecoando como trovão. "Por que viestes a mim? Sou filisteu, e vós, servos de Saul? Enviai-me um homem que lute comigo." A cada palavra, a confiança do gigante crescia, mas em Davi brotava um coração valente. Ele não via um gigante, via uma oportunidade para glorificar o nome do seu Deus. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi murmurou, em meio aos olhares incrédulos de seus irmãos e dos soldados de Israel. Como um fogo sagrado ardia em sua alma, e em um impulso profundo ele se aproximou de Saul, que presenciava a cena com uma mistura de pena e esperança. "Permita que eu enfrente este gigante." Saul olhou para Davi, pesando a coragem e a facilidade com que o jovem falava. "Não podes, pois és ainda um moço, e ele é um homem de guerra desde a juventude," respondeu o rei, cada palavra embebida com a fraqueza e o desencorajamento que infestavam seu próprio coração. Mas Davi, firme, não hesitou. "Teu servo matava tanto leões como ursos, e este filisteu será como um deles, pois desafiou o Senhor dos Exércitos." 1 SM 17:36. Ao ouvir isso, algo na mente de Saul mudou. Ele lembrou-se das promessas de Deus, das vitórias bem-sucedidas quando Israel estava unido sob sua orientação. "Então vai, e o Senhor esteja contigo,"
disse Saul, dando a Davi uma armadura que se mostrava pesada demais para sua juventude. Davi imediatamente a rejeitou, percebendo que o que precisava para a batalha não era a armadura física, mas a armadura espiritual que o Senhor sempre proporcionou a seus escolhidos. Davi tomou sua funda e 5 pedras lisas do rio. Ele se preparou, enquanto as testemunhas do exército observavam com expectativa crescente e temor. Com essas pedras, não lutarei apenas contra o filisteu, mas por todos aqueles que confiam no Senhor, ele proclamou, confiante de que o poder de Deus o sustentaria. Ele avançou contra o gigante, e em seus olhos ardia um fogo sagrado, enquanto o céu, na sua soberania, olhava atento ao desenvolvimento do confronto. Quando Golias viu Davi se aproximando, riu-se, subestimando a determinação do jovem e a grandeza do seu Deus. «Vinde a mim, e darei a vossa carne às aves do céu e às bestas da terra», ele gritou. Mas Davi apenas sorriu, pois sabia que não estava apenas defendendo seu povo, mas proclamando a glória do Senhor. «Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos», Davi respondeu, elevando a voz. O desafio não era apenas um grito de confiança, mas uma declaração do poder de Deus que não se conformava com as normas humanas. Ele girou sua funda, com a certeza de que a vitória pertencia ao Senhor, e lançou a pedra com toda a força e fé que possuía. No momento em que a pedra disparou pela ar, o céu pareceu silenciar, e em um impacto poderoso, ela atingiu a testa de Golias e o derrubou, como se as próprias fundações daquela batalha tremessem diante da ação de Deus. O exército de Israel, que há um instante se encontrava angustiado e cheio de temor, agora se encheu de coragem e viu que o Senhor era com Davi e, portanto, também era com eles. Mas o que ninguém poderia prever era o desdobramento dessa vitória. A batalha havia apenas começado, e no horizonte já se desenhavam sombras de um novo plano divino que tocaria a história de Israel de maneiras que nenhum homem poderia imaginar. O Senhor estava prestes a revelar que ainda havia mais do que apenas uma vitória sobre Golias. Havia um propósito maior que atravessaria gerações. E assim, enquanto o oponente caía, um sussurro divino já preparava o próximo passo do grande arco da redenção, deixando claro que a luta de Davi não seria apenas física, mas uma luta pela essência de Israel, uma luta que ecoaria nas páginas da história entre fé, coragem e a busca do coração de Deus. Vem a próxima revelação, a batida que mudará tudo e revelará o desígnio soberano do Altíssimo. Davi observou a figura colossal de Golias tombar, e por um breve momento o campo de batalha mergulhou em um silêncio absoluto. A vitória não era apenas uma conquista física, era o cumprimento da promessa divina, que ressoava nas histórias de antigos, quando Deus havia declarado que o seu povo seria guiado à vitória contra as nações que se levantassem contra eles. Mas a verdadeira força daquela vitória estava no significado que se aprofundava além do imediato. Os filisteus, aturdidos e apavorados, logo começaram a recuar, e o exército de Israel, incendiado pela coragem que emana da fé, lançou-se em uma perseguição com um clamor vibrante. «O Senhor é a nossa força», eles gritaram, ecoando a verdade que Davi havia proclamado. Os olhos de todos estavam fixos no jovem pastor, agora um guerreiro, em quem todos viam esperança e redenção. No entanto, enquanto a vitória ressoava, uma inquietude começou a brotar no coração de Davi. Não era apenas a glória do combate que lhe preocupava, era uma sensação de que o preço daquele triunfo tinha um peso muito maior. As palavras de Samuel reverberavam em sua mente. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 SM 16:7. Que coração ele realmente tinha! A recompensa pela vitória se manifestou rapidamente, e o triunfo de Davi fez eco em toda a nação. As mulheres começaram a entoar canções, celebrando as conquistas de Davi, elevando-o ao mesmo nível de Saul, algo que geraria um novo tipo de rivalidade dentro da corte. Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ressoava por toda parte, e Davi estava prestes a se tornar uma figura central no reino de Israel. Entretanto, na opressão da celebração, a sombra do ciúme começou a se plantar no coração de Saul.
O olhar do rei, que antes buscava a direção de Deus, agora se tornava cada vez mais desconfiado. O espírito maligno que o atormentava intensificava o seu ressentimento, e a necessidade de manter o controle sobre o reino começava a ofuscar o chamado divino que o havia ungido. Davi, por outro lado, estava ciente do novo papel que deveria desempenhar e buscava a orientação do Senhor com fervor. Ele se retirou para momentos de oração e meditação, buscando compreender o propósito por trás de cada batalha, cada vitória e cada canção que ressoava em seu nome. Senhor, por que me escolheste? O que esperas de mim agora? Dizia em seu íntimo. A peça do quebra-cabeça da vontade divina ainda não estava completa, e ele ansiava por esclarecimento. Enquanto isso, os filisteus não se rendiam. Com o derrotado Golias, suas forças recuaram temporariamente, mas uma grande sombra de vingança estava prestes a se erguer ainda mais sombria. A palavra de Davi como um novo rei propagava-se amplamente entre eles, e um profundo vazio nas relações entre os clãs filisteus começava a se formar, criando uma tempestade yete por vir. Assim, o Senhor preparava o cenário não apenas para os encontros físicos com os inimigos de Israel, mas também para as lutas internas que moldariam o caráter de Davi. O preço da realeza não seria apenas a vitória sobre os filisteus, mas um caminho repleto de desafios que exigiriam humildade, amor e fé em Deus. O reino estava prestes a entrar num espaço de provações onde Davi seria testado em todas suas capacidades. E enquanto o céu pulsava com a manifestação da vontade divina, o chamado de Davi permanecia ecoando. Quem é este incircunciso filisteu? Prestes a se tornar a declaração que não apenas destruiria inimigos, mas também moldaria um rei segundo o coração de Deus. O caminho à frente guardava divinos desígnios, e o futuro de Israel estava entrelaçado com as lições que Davi aprenderia, preparando-se para o que estava por vir. E assim, um novo capítulo surgia no desenrolar da história de Israel. Um capítulo onde a vitória sobre o gigante não era o fim, mas apenas o início de uma narrativa monumental que conduziria a nação a um entendimento mais profundo do seu Deus e sua eterna soberania. Muito em breve, Davi descobriria que o maior teste não seria lutar contra gigantes, mas submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando confrontado com os maiores desafios de seu coração e seu reinado. A vitória sobre Golias reverberou em todo o acampamento de Israel, porém, uma inquietação crescente permeava a atmosfera. O campo, antes vibrante de celebração, agora parecia carregar uma sombra, uma nuvem pesada de incertezas. Davi, com as mãos ainda manchadas de terra e suor da batalha, buscava refugiar-se na quietude de sua alma. Ele sabia que por trás da glória e das canções, o verdadeiro desafio estava por vir. Enquanto o povo celebrava, ele percebeu que a verdadeira batalha se moveria agora na escuridão, onde os corações eram testados e os verdadeiros destinos traçados. Em sua mente, ecoava a resposta de Deus a Samuel: "O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração." Com isso, Davi buscava o espaço de diálogo com o Altíssimo, questionando o que realmente residia em seu interior. Por outro lado, Saul, no palácio, se tornava gradualmente um rei consumido pela dúvida e pelo medo. O seu coração, uma vez firme na busca pela vontade de Deus, agora era invadido por um espírito de confusão. As canções entoadas pelos israelitas se transformaram em espinhos em sua carne, fazendo-o olhar para Davi com crescente desprezo. Ele viu no jovem pastor um concorrente não apenas ao trono, mas à sua própria identidade. O orgulho havia plantado sua raiz no alma do rei, e a presença do Senhor se fazia cada vez mais distante, levando-o a agir de formas que antes nunca imaginara. Nas horas solitárias, Davi se levantava antes do sol, indo aos campos, onde pulsia a brisa matinal trazia alívio à sua alma inquieta. Ele se detinha em oração, clamando ao Senhor: "Ó Senhor, fortalece-me para que não sucumba às tentações deste trono."
Que meu coração se mantenha puro e que minha fé em ti nunca vacile. Contudo, as madrugadas de solitude também traziam visões reveladoras. Em um desses momentos de profundo clamor, enquanto as estrelas se arregalavam no céu, uma voz ressoou em seu espírito. Para onde quer que fores, eu estarei contigo e nunca te deixarei. Com a certeza dessa promessa, Davi sentiu que era chamado a mais do que um campo de batalha ou um trono. Ele era chamado a ser um instrumento de Deus na transformação de seu povo. A entrega de seu coração ao Senhor se tornaria a semente que floresceria em sabedoria e compaixão. Por essas mesmas noites, os filisteus não dormiam em paz. Já planejavam revidar a ofensa da derrota. Movimentos secretos fluíam das sombras, movendo-se sob a liderança de um novo comandante, um guerreiro que desejava reabilitar a honra de seu país. Não descansaremos até que a cabeça de Davi seja trazida a nós, prometeu ele aos seus homens, criando enredos de vingança que se entrelaçavam como as brumas da manhã. Enquanto isso, Davi se tornava um conhecido, não apenas por suas vitórias, mas, paradoxalmente, por sua humildade após a fama. A corte de Saul agora ouvia com olhares cautelosos, e os homens sentiam a pressão da desconfiança em sua presença. Um clima de conspiração começava a se erguer ao redor dele. Mas, em meio ao tumulto, o Senhor falava com Davi. A verdadeira realeza não está em coroas ou honras, mas em servir com um coração contrito. O peso da espera pressionava a alma de Davi. Ele sabia que antes da coroação, ele precisaria passar por provas que purificariam seu espírito e o preparavam para o que estava por vir. A ambição dos homens contradizia a sabedoria de Deus. A provação nunca viria apenas do campo de guerra, viriam das batalhas internas, das traições aparentemente súbitas e das decisões difíceis. E assim, ao horizonte se erguer uma nova alvorada, Davi sentiu o sopro do Senhor sobre ele, enquanto se preparava para enfrentar não só um reino dividido, mas a sua própria essência. O verdadeiro teste estava prestes a ser revelado. Será que Davi poderia ser firme em sua fé e depender de Deus em um mundo que o desejava derrubar? A resposta a essa pergunta moldaria não apenas seu destino, mas o de todo Israel, enquanto os planos de Deus se desdobravam, aguardando o tempo certo de manifestação. Afinal, o que Davi não sabia, mas começava a vislumbrar em seu coração, era que cada sombra de traição poderia ser transformada em luz redentora. Essa jornada de fé estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se movia em direções que ainda não eram reveladas. O tempo passou, e a tensão no acampamento de Israel crescia como uma tempestade prestes a desabar. Davi saía todos os dias para pastorear suas ovelhas, mas seu coração pesado com os dilemas que se aproximavam. Ele sabia que, conforme as promessas de Deus se aproximavam, as batalhas contra as trevas também seriam intensificadas. Enquanto as orações fervorosas se elevavam aos céus, o Senhor preparava seu servo para as provações que viriam. Saul, cada vez mais perturbado e rei em crise, começou a tomar decisões que inflamavam a desconfiança. Certa noite, ele convocou Davi para tocar a harpa em sua corte, com a esperança de encontrar alívio de seus tormentos. As notas suaves da harpa se misturavam com o ar pesado da sala, mas mesmo a música mais preciosa não podia trazer paz ao coração de Saul, agora consumido pela paranoia. Por que o filho de Jessé tem tanto protagonismo? Ele se tornou a canção dos mártires que cantam, murmurou Saul entre os dentes, enquanto observava Davi tocar. Mas a presença de Deus sobre Davi era inegável e Saul não podia ignorá-la. Em um momento de ciúmes densos como breu, o rei, tomado por um impulso violento, pegou uma lança e arremessou-a em direção a Davi. A lança passou perto, quase atingindo o jovem, mas ele conseguiu escapar, correndo para a segurança. Davi sentiu o assombro da traição nas palavras que antes eram afetuosas e os olhares de medo que agora cercavam sua vida. Ele fugiu da presença de Saul, reconhecendo que o palácio se tornara um lugar hostil. Ele buscou um refúgio nas montanhas e cavernas, e a solidão apertava seu peito. Assim, ele clamou ao Senhor, como se soubesse que ali, nas sombras, aguardava a luz. Senhor, na angústia, clamo a Ti, que meu coração não perca sua esperança.
Ao mesmo tempo, os filisteus aprimoravam seus planos. Sob a liderança do novo comandante Abimeleque, que nutria um anseio vingativo, preparavam-se para uma nova guerra. A glória perdida será restaurada, prometeu ele aos seus soldados, levantando a espada que antes havia fracassado nas mãos de Golias. Davi, refugiado nas rochas gélidas, também começou a atrair homens descontentes, aqueles que sentiam o peso das injustiças e abandonos. Os valentes se reuniram ao seu redor, formando um grupo que se tornaria famoso mais tarde. Ele os conduzia em orações, buscando estratégia divina. Deus, estás conosco em meio a essa tribulação? Em resposta, ele sentiu uma paz sobrenatural, como um manto suave envolvendo seu coração. Um dia, enquanto orava, uma visão extraordinária desceu como um feixe de luz. Davi viu as tribos de Israel se unindo em adoração. Eles clamavam ao Senhor por livramento e libertação. Essa visão o enchia de esperança, mas o inquietava ao mesmo tempo. Como poderei ser verdadeiro rei em um mundo tão conturbado? Como liderar um povo que não deseja sua própria liberdade? Mas a resposta dupla do Senhor logo ecoou em seus ouvidos. Através da fidelidade, Davi, e pelo Espírito que é na verdade. Seja um líder pela proteção e compaixão, e não pelo temor e força. Com isso, Davi, como ungido do Senhor, começou a se preparar, mesmo que a trilha que o aguardava fosse repleta de espinhos. Naquele silêncio sombrio, a voz de Deus era claramente ouvida no profundo do seu coração. Através de ti, Davi, levarei à luz o que está oculto. Através de tuas dificuldades, revelarei a redenção ao meu povo. Enquanto a batalha se aproximava, a lembrança das promessas de Deus fortalecia Davi. Ele não compreendia ainda o tamanho do plano que se desdobrava, mas uma certeza ardente plantou-se em sua alma. A obra que ele estava prestes a iniciar não se tratava apenas de uma luta pela coroa, mas sim por um chamado divino em meio ao caos de um reinado iníquo. O destino de Israel estava entrelaçado com a sua fé e obediência. Os ecos da ira de Saul e os gritos da vingança filisteia se intensificavam. O que Davi ainda não percebia era que cada passo e assim a sua prova o aproximava ainda mais do cumprimento do propósito soberano de Deus, que não tardaria a ser revelado em todo o seu esplendor. As sombras da traição estavam se levantando, preparando o cenário para a manifestação do milagre que transformaria o oculto em glorioso. Após um breve período sobre as rochas, Davi sentiu o peso da expectativa e da responsabilidade correrem como um rio dentro de seu ser. Ele havia sido escolhido por Deus para um propósito que transcendeu sua compreensão, mas a solidão e a insegurança eram seus companheiros constantes. O exército filisteu se organizava e o clima de batalha pairava no ar como uma neblina ameaçadora. Certa manhã, enquanto o sol surgia timidamente sobre as colinas, Davi sentou-se com seus valentes e uma profunda preocupação emergiu de seu coração. Irmãos, nosso povo está em aflição, começou ele, a voz firme, mas a emoção transparecendo em sua fala. Saul perdeu seu rumo e a sua frieza nos leva a um abismo perigoso. Temos de ser a voz que clama no deserto. Como podemos ajudar Israel a encontrar o caminho de volta ao Senhor? Os valentes, aqueles homens que jorravam de desespero e frustração, escutavam atentamente. Entre eles estava Jonatas, o filho de Saul, um amigo leal a Davi. Se estamos juntos, não podemos perder a esperança. Deus está conosco, e é Ele quem nos guiará nesta jornada, declarou Jonatas, suas palavras como uma brisa fresca numa tarde escaldante. Davi levantou os olhos para o céu, orando em silêncio. Senhor, que faremos? Como podemos reverter esta situação? Mostra-nos tua vontade. E em meio ao silêncio que o envolvia, uma certeza resolveu-se em seu espírito. Esperai pelo Senhor, fortalecei-vos e animai-vos. No entanto, o clima bélico se intensificava. Palavra foi trazida que os filisteus marchavam em direção a uma das cidades de Israel. A terra tremia sobre os passos de seus soldados, e os planos de Abimeleque estavam prestes a se concretizar. O exército inimigo, em sua arrogância, desafiava o Deus de Israel, e a ira do Senhor começava a se acender.
Davi, tomando a coragem de Deus, convocou seus homens. Vamos, é hora de mostrarmos que temos fé. Vamos ao encontro do povo e lutaremos por sua salvação. Com isso, partiram em oração, implorando pela intervenção divina. A jornada não era fácil e cada passo parecia carregado de adversidade. Durante o caminho, Davi encontrou uma mulher no campo, catando espigas. Ele se deteve e perguntou: "O que fazes, mulher?" Sua voz era suave, mas havia firmeza. "A colheita é escassa e o povo passa fome", respondeu ela com tristeza nos olhos. Davi então compreendeu que sua luta não era apenas contra os filisteus, mas também contra a inação e a opressão que consumiam os corações do povo. "Como devemos agir, Senhor?", orou Davi. E nesse momento, uma visão iluminadora se manifestou diante dele, evocando a promessa de que um novo e gracioso levante de Israel era iminente. Um lembrete de que, a aqueles que esperam no Senhor, suas forças seriam renovadas. O caminho os levou mais para o interior do território invadido, e em um momento de luz na escuridão, Davi viu-se cercado por uma multidão de israelitas, ansiosos e esperançosos. "Seguirei o caminho do Senhor", gritou ele, levando aquele povo a relembrar a aliança de Deus com seus antepassados. As palavras de Davi pareciam como sementes, e lá onde havia desespero, brotava a esperança. Enquanto o exército filisteu se preparava para o ataque, Davi ergueu suas mãos e clamou ao Senhor: "Em nome do Deus de Israel, temos aqui a fé de um povo. Luta pela liberdade. Venha, Senhor, e confunda nossos inimigos." Assim, as nuvens pareciam responder ao clamor, como se a própria criação estivesse em expectativa. O que Davi e seu povo ainda não sabiam era que, em meio ao rugido da guerra, o verdadeiro enfrentamento não se daria apenas na batalha física, mas na revelação do plano divino que começaria a desdobrar-se diante deles, dando início a uma nova era da história de Israel. Mas os mistérios de Deus envolviam seu povo, e o cumprimento do seu propósito, semelhante a uma tempestade prestes a romper, estava à espera de ser revelado em todo o seu esplendor. Assim, a confirmação do destino de Davi e de Israel se aproximava, aguardando o momento exato que seria a luz em meio à escuridão. A batalha se aproximava, e o som dos tambores filisteus retumbava como a voz de um gigante enfurecido. Davi, com seu coração ardendo de determinação, conduziu os israelitas à colina do combate. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era quase insuportável. Porém, a certeza de que o Senhor andava com eles acendia uma chama de esperança em seu espírito. "Não temais, povo de Deus, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos?", Davi bradou, sua voz ecoando nas colinas, enquanto seus homens se reuniam ao seu redor. Ouvindo as palavras do líder, um novo ânimo se espalhou entre eles. "Com Deus, poderemos enfrentar esse exército." Um coro de vozes respondeu, clamando pela força necessária para enfrentar os filisteus. Enquanto o exército inimigo se organizava, Davi relembrou as promessas feitas pelo Senhor. Ele pensou em como Deus havia libertado Israel do Egito, como havia conduzido o povo através do deserto e como, em tempos de angústia, sempre havia se manifestado para salvá-los. Com cada lembrança, sua fé se tornava mais intensa e uma presença divina parecia envolvê-lo, como se as asas do Altíssimo o cobrissem. "Antes de levantarmos nossas armas, vamos, irmãos, orar e buscar o socorro do nosso Deus", instruiu Davi. E juntos os israelitas se prostraram, com lágrimas e súplicas subindo ao céu. O clamor do povo ascendia como uma doce fragrância ao Senhor, e enquanto faziam isso, o vento começou a soprar. As nuvens pesadas pareceram se dispersar, e em seu lugar vieram raios de luz radiante. "Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito", diz o Senhor. Davi repetiu as palavras dos antigos profetas, trazidas à sua mente como um lembrete da dependência total de Deus. Então, o Senhor enviou um mensageiro de seu trono. Um profeta que surgira entre eles como um raio de esperança, levantou sua voz em meio à multidão congregada. "Assim diz o Senhor dos Exércitos, não temais, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus.
Amanhã o Senhor irá à sua frente e confundirá o exército inimigo. O clamor e a adoração se intensificaram, e a fé estava palpável no ar, como o perfume de óleo precioso. A cada palavra que o profeta falava, a impetuosidade dos israelitas se acendia, e a ideia da vitória se fixava em seus corações. As promessas do Senhor estabeleciam uma nova realidade, onde a luz da esperança começava a desfazer as trevas da agonia. Na alvorada seguinte, enquanto o sol rompia no horizonte, Davi e seus valentes se prepararam para a batalha. Com sua harpa em punho, ele louvou ao Senhor, suas notas se elevando como um cântico que fazia ecoar na imensidão. E tão alto era o clamor que era como se os céus mesmos respondessem. Neste momento, à distância, avistou-se o exército filisteu, que se adiantava confiante. Davi olhou para seus homens e bradou: Avante, o que temos de fazer é louvar e clamar ao Senhor, ele sairá em nosso favor. À medida que o exército israelita marchava, algo extraordinário começou a acontecer. Uma confusão se instalou entre os filisteus. Entre gritos de desespero e terror, eles começaram a se atacar uns aos outros, como se forças invisíveis estivessem manipulando suas mentes e corações. O que antes parecia uma derrota iminente estava se transformando em um milagre. Davi, atordoado, percebeu que era mais do que uma simples batalha física. O Deus de Israel estava em ação, cumprindo seu plano soberano de libertação e redenção, não apenas para Israel, mas para todos os que clamassem ao seu nome. O clamor e a adoração se intensificaram e a fé estava palpável no ar como o perfume de óleo precioso. A cada palavra que o profeta falava, a impetuosidade dos israelitas se acendia e a ideia da vitória se fixava em seus corações. As promessas do Senhor estabeleciam uma nova realidade, onde a luz da esperança começava a desfazer as trevas da agonia. Na alvorada seguinte, enquanto o sol rompia no horizonte, Davi e seus valentes se prepararam para a batalha. Com sua harpa em punho, ele louvou ao Senhor, suas notas se elevando como um cântico que fazia ecoar na imensidão. E tão alto era o clamor que era como se os céus mesmos respondessem. Neste momento, à distância, avistou-se o exército filisteu, que se adiantava confiante. Davi olhou para seus homens e bradou: Avante! O que temos de fazer é louvar e clamar ao Senhor, ele sairá em nosso favor. À medida que o exército israelita marchava, algo extraordinário começou a acontecer. Uma confusão se instalou entre os filisteus. Entre gritos de desespero e terror, eles começaram a se atacar uns aos outros, como se forças invisíveis estivessem manipulando suas mentes e corações. O que antes parecia uma derrota iminente estava se transformando em um milagre. Davi, atordoado, percebeu que era mais do que uma simples batalha física. O Deus de Israel estava em ação, cumprindo o seu plano soberano de libertação e redenção, não apenas para Israel, mas para todos os que clamassem ao seu nome. E assim, enquanto o caos se espalhava entre seus inimigos, Davi se questionava: qual é o significado deste agir? Que novo propósito Deus tem para nós? A resposta do Senhor estava prestes a ser revelada em formas inesperadas, desafiando a imaginação e transformando não apenas a batalha, mas a história de seu povo. As nuvens se aglomeravam novamente, e uma tempestade de significados estava prestes a eclodir. Não sabiam que, no horizonte, algo grandioso aguardava: o desdobramento do plano divino que transformaria o destino de Israel para sempre. O que viria a seguir revelaria novos mistérios e propósitos de Deus que deixariam a todos em reverência e adoração. A estrondosa confusão entre os filisteus continuava a se intensificar. Seus gritos de desconcerto ecoavam pelas colinas, como se o próprio céu houvesse se unido à luta. A vitória sobre o inimigo não era apenas física, era uma proclamação da soberania de Deus sobre todo Israel, um vislumbre da redenção que ele oferecia à nação escolhida. Davi, sentindo a corrente de poder e certeza, levantou sua harpa uma vez mais e a melodia ressoou como um cântico de adoração. Ó Senhor,
Quão grande és tu! Tu que moves as nações com um sopro, que fazes a batalha pertencer a ti, proclamou, enquanto a atmosfera ao seu redor pulsava com fé. Ele não lutava sozinho, o Deus de Israel estava com ele. Enquanto o exército inimigo se debatia em sua própria confusão, Davi e seus homens começaram a avançar em meio àquela cena de desordem. O som do triunfo parecia uma música nos corações dos israelitas, que, energizados pela fé, atacaram com coragem renovada. O campo que antes era um espaço de temor, agora florescia com a promessa de vitória. Enquanto o embate se sucedia, uma voz poderosa reverberou no coração de Davi. Era o Senhor, chamando-o a um entendimento mais profundo da transformação que ali ocorria. Davi, esta batalha é um sinal. O que vês aqui é apenas o começo. Estás prestes a testemunhar a grande mudança que eu trago ao meu povo. Os filisteus, atordoados e dominados por um terror incontrolável, começaram a recuar em desespero. Enquanto os homens de Davi cercavam seus adversários, eles se uniram em um clamor uníssono, reconhecendo que a vitória não era apenas deles, mas do próprio Deus que lutava ao lado deles. Após a batalha, que se desenrolou em uma galeria de milagres e curas, o Senhor trouxe um novo entendimento ao coração de Davi. Enquanto ele olhava para os corpos derrotados dos filisteus, compreendeu que cada triunfo carregava em sua essência o peso de um chamado maior. O reino de Israel deveria ser guiado por um coração que temesse ao Senhor, e tudo o que havia acontecido só prenunciava o que estava por vir. Davi se dirigiu ao seu povo. Esta vitória não é minha, é de todos nós e de nosso Deus. Devemos nos voltar a Ele em gratidão e adoração, pois tivemos um aviso e uma confirmação de que está conosco. E assim, sob a luz do pôr do sol, os israelitas se prostraram em adoração, glorificando aquele que lhes concedera força e coragem. Entretanto, Saul, no fundo do palácio, mal teve tempo para desfrutar da vitória que havia se desvanecido em sua mente como um eco distante. A sombra de sua paranoia e ciúme não fazia mais do que ferver em seu coração enquanto via a glória desviada de si para o jovem e valente Davi. O homem que outrora fora seu aliado agora era visto como uma ameaça e sua mente fervia com planos ardilosos. Como pode um simples pastor ser ensinado em arte de guerra, enquanto eu, ungido, caí em desgraça? Murmurou Saul, absorto em desesperança e vingança. Um espírito maligno continuava a atormentá-lo, e suas decisões se tornaram carregadas de ódio. Ele decidiu que Davi precisaria ser eliminado, pois a rivalidade entre eles estava se tornando um fardo insuportável. Enquanto isso, Davi, ao sair do campo de batalha, sentiu um peso sobre seus ombros diante do que estava por vir. Ele estava consciente de que o favor de Deus poderia se tornar um alvo para a fúria do seu ex-rei. E em meio à glória da vitória, uma pergunta começava a crescer em seu coração. Até onde vai o preço da obediência? O que estou realmente disposto a sacrificar por causa do chamado que me foi dado? Essas reflexões ecoaram no profundo de sua alma, preparando-o para os desafios adiante. Ele percebeu que a luz vinda da vitória sobre os filisteus trazia consigo uma nova responsabilidade e um grande teste de fé. Enquanto os soldados israelitas celebravam sua liberdade, Davi sabia que suas batalhas pessoais estavam apenas começando. A verdadeira prova não era apenas contra os inimigos de fora, mas também as traições que se agigantavam no reino, com Saul como o maior opositor. Neste desenrolar de eventos, algo mais poderia surgir da sombra e da luta incessante por um trono. Havia um plano divino prestes a entrar em execução, deixado em espera para que pudesse ser revelado na hora certa. Assim, a história do reino de Israel se aproximava de um ponto de virada, onde o conflito não só testaria a fé de Davi, mas também moldaria o futuro de todo um povo. Restava a pergunta que ecoava nas vestes da terra: o que o Senhor fará a seguir?